Que diz Eduardo Bolsonaro. Uma pessoa de valor sabe que caráter é mais importante que aparência. Como eu já sabia o passo a passo do que vem acontecendo, Deus me deu essa bênção de, com inteligência, olhar para outras pessoas que foram perseguidas antes, como Alan dos Santos, que ficou 3 anos sem ver a sua família, a própria juíza Ludmila Lins Grilo, que teve a sua aposentadoria congelada, e outros que não podem retornar ao Brasil, como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e os chamados exilados na Argentina. Então eu consegui me preparar para chegar melhor nesse momento. Hoje eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos. Não estou preso e continuo trabalhando. Por isso que não adiantou eles apenas me forçarem ao exílio e tirarem o meu mandato de deputado. 2. A verdade sobre cada pessoa citada. Alan dos Santos. Saiu do Brasil voluntariamente em julho de 2020, antes de qualquer ordem de prisão, após ser alvo de busca e apreensão por suspeita de comandar milícia digital e espalhar notícias falsas. Não há proibição legal de falar ou visitar a família. Ele é quem escolheu ficar fora. Juíza Ludmila Lins Grilo. Não teve aposentadoria congelada. Foi aposentada compulsoriamente em 2023 pelo Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça de Minas Gerais por desvio de conduta. Fez críticas públicas a instituições sem provas, desrespeitou regras da magistratura e não compareceu a audiências disciplinares. Ela saiu do Brasil antes da decisão final. Paulo Figueiredo. Mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Em 2025, teve mandado de prisão preventiva decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, por suspeita de participação na trama golpista de 8 de janeiro. Ele não foi expulso nem proibido de voltar. Ele não retorna porque sabe que será preso se pisar no Brasil. Rodrigo Constantino. Teve passaporte suspenso e contas bloqueadas por ordem judicial, por envolvimento em inquéritos do STF sobre desinformação e ataques às instituições. Mas não há nenhuma ordem de prisão contra ele. Ele pode voltar quando quiser, mas escolheu ficar fora. Exilados na Argentina. Não existe registro oficial de brasileiros expulsos ou impedidos de retornar. Todos estão lá por decisão própria ou para evitar processos. 3. Por que perdeu o mandato e a mentira que ele conta? Ele diz que perdeu o cargo porque criticou o delegado Fábio Schor, chamando ele de cadelinha do ministro Alexandre de Moraes, ou por perseguição. Isso não é verdade. O que realmente aconteceu? Saiu do Brasil em fevereiro de 2025, voluntariamente, antes mesmo de haver qualquer ordem judicial contra ele. Ultrapassou o limite da lei. Faltou a mais de 1/3 das sessões, cerca de 70% de ausências, sem justificativa válida, conforme artigo 55, terceiro, da Constituição Federal. Tentativa de burla. Em setembro de 2025, a deputada Caroline de Toni renunciou à liderança da minoria para indicar ele como líder, para assim não precisar justificar faltas. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, negou a indicação, e a bancada do Centrão não apoiou, confirmando que a perda do mandato poderia seguir. Decisão final. Em 18 de dezembro de 2025, a mesa diretora da Câmara declarou a perda do mandato por abandono de cargo. Nada a ver com críticas ou com Alexandre de Moraes. 4. Perda do cargo na Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro também era escrivão concursado da PF, licenciado para exercer o mandato. Quando o mandato acabou, a licença terminou automaticamente. Ele devia voltar ao trabalho. A PF o convocou em janeiro de 2026. Ele não retornou. Foi demitido em julho de 2026 por abandono de função. 5. O esquema de dinheiro, bens e residência. Tudo é administrado pelo advogado Paulo Calisto, responsável por sua defesa e imigração nos Estados Unidos. Dinheiro suspeito. Cerca de 61 milhões de reais ligados a Flávio Bolsonaro e ao Banco Master Daniel Vorcaro, supostamente para um filme, mas investigado pela PF como desvio de recursos. Mansão no Texas, comprada por meio do fundo Mercury Legacy Trust, controlado por Paulo Calisto, para esconder que o imóvel pertence a Eduardo. Green Card. Ele diz que recebeu a residência permanente como presente do presidente Donald Trump, mas na verdade foi pago com esses mesmos recursos investigados e tramitado por Calisto. 6. Proteção com prazo de validade. O mandato de Donald Trump vai até 20 de janeiro de 2029 e ele não pode se candidatar novamente. Depois disso, não haverá mais proteção política. Se provar que o dinheiro é ilícito, o visto pode ser revogado a qualquer momento.
Brasil e Estados Unidos têm tratado de extradição desde 1961. Para crimes como lavagem de dinheiro, a entrega é obrigatória, independente de quem seja o presidente. 7. Resumo final. Eduardo Bolsonaro não foi forçado ao exílio. Ele escolheu sair para pedir sanções internacionais contra o Brasil e tentar interferir no julgamento do seu pai, Jair Bolsonaro. Crime de coação no processo, pelo qual já foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. Não é vítima. Ele abandonou seus deveres, usou dinheiro suspeito e aposta tudo em uma proteção que tem data para acabar.